Bom dia, senhoras e senhores. Tudo bem? Bom dia. Antes de eu começar a falar sobre o nosso tema, deixa eu perguntar quem hoje está presentemente envolvido com internacionalização na sua empresa. Ok. O que nós temos como objetivo hoje, o que eu gostaria que vocês saíssem da palestra é com uma visão de um alerta, que a internacionalização, atualmente, com o efeito da globalização, ele é uma mão dupla. Ou seja, não é somente você pensar em ir para fora, mas é você pensar também em defender o seu território. Hoje o Brasil está em grande evidência, a gente dá palestras lá fora e a gente percebe isso na cara do vento. E então o influxo de empresas estrangeiras entrando no Brasil é grande. Então, eventualmente, você vai se deparar ou com uma situação de poder ser até um parceiro local de uma dessas empresas, ou ele ser o seu concorrente. Então, a palestra desse título é justamente como quem é que já leu Thomas Friedman, O Mundo Ficou Plano, O Mundo é Plano. Pois é. Então, a gente empresta esse título do Thomas Friedman para levar agora o próximo achatante, esse influxo de a gente ser um país em evidência. O que até então, até pouco tempo atrás, não era o caso. E para provocar, eu vou até fazer um resumo, para quem não leu o livro do Thomas Friedman, rapidamente, do que foram as visões que ele chamou de globalização 1.0, 2.0, 3.0, e vamos entrar numa nova visão que ele está trazendo, que é a 4.0. Mas, no final, vou passar aqui, porque já falou, um amigo Rafael falou, mas o meu objetivo hoje com vocês seria, primeiro, destacar essa globalização 4.0, mostrar quais são os novos desafios que isso cria para que a gente possa ser competitivo, demonstrar que, aí o lado americano fala para vocês como brasileiros, que tem que perder o complexo de vira-lata. Eu sei que possivelmente muitos de vocês já não o têm, mas ainda existe muito dentro da cultura geral de que nós não temos competência para competir em pé de igualdade. E eu vou mostrar para vocês que não é o caso. Nós temos alguns desafios relacionados ao mercado internacional, mas hoje nós temos um diferencial enorme com relação aos outros concorrentes em termos de país de destino. E por último, mostrar algum caminho, um dos caminhos de você buscar efetivamente um processo de personalização estruturado. Nós estamos até lançando agora um evento que fazemos de treinamento, semana que vem em São Paulo, o painel de competitividade internacional. E eu vou mostrar esse painel para vocês. Então, vocês, como takeaways, eu quero que vocês saibam aqui como que a globalização efetivamente influencia o teu processo empresarial, que nesse processo de você criar competitividade internacional, o teu grande poste de ouro são as pessoas. E eu vou até destacar um pouco onde entra a nossa vantagem brasileira, nosso diferencial competitivo, quando você se compara com a Ásia, por exemplo. E que o futuro, o sucesso são as pessoas. O que você tem que mais investir, mais preservar e mais proteger é o seu capital intelectual. E por último, como proteger o quintal. Como é que eu vou ser competitivo, seja atacando a lei inimiga, seja defendendo o meu próprio território. Então vamos rever o que é a globalização. Eu vou passar talvez um pouco mais rápido, se vocês já leram o Thomas Friedman. Mas a globalização não é de hoje, ela já vem num processo contínuo que vem acontecendo desde épocas onde havia já movimentos de inovação. Então quando a China criou pólvora, bússola, ferro, aquilo foram movimentos que acabaram se distribuindo fisicamente nas suas vizinhanças e gerando inovações e, consequentemente, gerando movimentações. A movimentação começa ali. Para um político, ou para um jornalista, ou para um empresário, diz, olha, é movimento comercial. A globalização, no final, é algum fluxo de comércio entre lá e cá. Então, a 1.0 que o Thomas Friedman mencionou, 1492 até 1800, era a globalização dos países, a movimentação até como nós mesmos fomos descobertos pelos portugueses. Os americanos pelos ingleses, ou na realidade o espanhol, Cristóvão Colombo. Mas a movimentação de quem eram os grandes poderes? Quem tinha poderio naval.
E esse era o movimento de globalização 1.0, e a principal agente de mudança estava ligada à força, que era o poderio naval. Eu tenho mais canhões, eu tenho mais navios, então eu tenho mais predominância, eu sou o rei da montanha. E o principal desafio era comparar entre os países. Então a movimentação era entre os países, e o Thomas Friedman diz que naquele momento o mundo passa a ser de grande para médio. Depois vem o período até 2000, de 1800 até 2000, onde surgiram as multinacionais. A Companhia das Ilhas Holandesa, que foi a primeira grande multinacional que surgiu a reboque disso. E depois disso, hoje, a gente olha, não existe, eu particularmente até faço alusão a um filme. Quem é que assistiu, filme antigo, Rollerball? Alguém assistiu Rollerball com James Caan? Pois é, acho que só nós já são 60, 50, mas é um filme interessante, futurista, e a parte do jogo, que era um jogo violento, que ia até a morte, mas ele mostrava um pano de fundo onde quem mandava, quem comandava as ações do mundo era o mundo corporativo. A classe política era falida, tinha desaparecido, tinha ficado extinta. Ou seja, as fronteiras geopolíticas tinham acabado. Mas nesse momento o Thomas Friedman fala sobre que o processo acaba sendo de colaboração entre empresas. E nesse 2.0 o mundo deixa de ser médio para pequeno. Aí vem a 3.0, que é a presente, que é toda a influência de todos os movimentos tecnológicos. Ele até faz alusão que o primeiro achatante foi o único que é físico, que foi a queda do Muro de Berlim, e que realmente teve um impacto muito profundo do ponto de vista social. Foi ali que se quebrou a barreira de o mal contra o bem, o imperialismo contra o comunismo, e etc. Mas a globalização, através disso, passou a ser entre as pessoas. Hoje, nós temos preocupação na educação dos nossos filhos. Por quê? Porque sabe que vai estar competindo com 27 mil indianos, 38 mil chineses, numa mesma cadeira. Hoje, o conceito de você estar trabalhando e gerando valor de forma remota é um conceito amplo. Grandes metrópoles têm um gravíssimo problema. Esse conceito, inclusive, nasceu em Los Angeles. Los Angeles, você atravessar de ponta a ponta no domingo, você leva 28 minutos. Durante a semana, são 2 horas e meia. Então, você pensa 5 horas em trânsito só para chegar e vir de um ponto de trabalho? Não, melhor ficar em casa trabalhando. Mas, então, o desafio, como é que nós nos inserimos nesse âmbito global? E o mundo, aí, nesse momento, foi que o Thomas Friedman achatou de vez. Até porque, com acesso a conhecimento e informação que todos nós temos, a gente consegue competir no mesmo nível. Hoje não é a informação privilegiada que faz o diferencial. Hoje, o que faz o diferencial é a velocidade com a qual você transforma aquela informação em algo de valor, em algo que alguém queira adquirir. Então, esse que é o X da questão, e é um diferencial que o brasileiro tem. Aí eu vou falar mais para frente. Então, dentro dessa visão 3.0, a informação tem mais valor, a distância. Eu me lembro fazendo um trabalho para a Rússia, na época de ginásio. Aliás, quem já fez a admissão? Alguém lembra o que é admissão? Eu fiz a admissão. Quando foi a primeira reestruturação, logo depois que eu fiz a admissão, no ano seguinte, a reestruturação, eu tudo primeira, segunda, terceira, oitava série. Mas numa admissão, quando eu fazia trabalho para a Rússia, eu tinha que fisicamente andar até a biblioteca, fisicamente procurar a fichinha, fisicamente procurar o livro, depois ler o livro e depois resumir num manuscrito. Hoje eu dou um clique e estou na Rússia. Então, essa distância é zero e tempo zero de resposta. Tempo zero de resposta é uma coisa também que cria um desafio enorme, mais para frente eu vou falar, mas só para ilustrar rapidamente, que é um desafio para a cultura brasileira. Quem é que já foi prospectar em algum evento internacional aqui? Levanta a mão, por favor. Tá. Os cartões que você coletou quando estava nesse evento, quanto tempo você levou para dar follow-up naquelas pessoas que você coletou o cartão? Uma semana. Pois é, o indiano subiu 1 hora depois, foi para o quarto do hotel dele e pá! Esse é o teu concorrente. Inclusive, lá na frente eu falo que, comercialmente, se a gente for olhar para alguém em termos de benchmark, olha para o indiano. A agressividade comercial deles é fantástica. E esse é o nível de tempo de resposta. Uma semana, o teu potencial comprador diz o seguinte: não está interessado. O cara não gostou de mim, não gostou de mim, beleza, sei lá.
está interessado. Então, uma semana, hoje em dia, muito mais vivemos, não vence. Pessoas, pote de ouro, fundamental, e eu vou até contar um episódio interessante que aconteceu conosco em Nova York, e as redes sociais. É um fator que a gente nem sabe exatamente quais são os verdadeiros impactos, mas a gente sabe que isso é cada vez mais permeado em toda a cultura empresarial. Não é uma coisa que, casualmente, a gente tenha que impedir. A gente tem que entender como a gente aproveita esse movimento para poder transformar isso em valor. Então, a definição de globalização é um processo contínuo, ele não vai parar nunca. Na verdade, o que vai mudar é com qual velocidade ele consegue fazer transformações. E hoje, novamente, com tecnologia, com redes sociais, ele cada vez mais está gerando um impacto onde as coisas acontecem independente de países, independente de fronteiras. Elas acontecem dentro de redes sociais, dentro de grupos, dentro de comunidades, que têm coisas afins, que têm interesses comuns. É isso que está aglutinando. E essa é a percepção que a gente tem que começar a trabalhar. Então, os achatadores que todo mundo que leu o nosso amigo Thomas Friedman, esse foi o que ele colocou lá como os grandes 10 achatadores que fizeram o mundo ficar plano. Agora, como é que ele transforma, achata o seu quintal? Hoje as empresas, no Brasil, o que aconteceu? Com a crise, eu estou lá em 2008, eu sou um cara de vendas, eu fiz o meu forecast de vendas, submeti e foi aprovado. A empresa pegou o financeiro, CFO, pegou aquilo lá, colocou lá no planejamento. E eu sou uma empresa de capital aberto. Então eu sou escrutinado o tempo todo, estou no radar. Aí veio a crise. E o meu plano de venda estava todo calcado no mercado norte-americano e europeu. E pagou. Não vou bater nada. Só que eu chego aqui na diretoria, refaz teu plano, os números permanecem iguais. Mas o plano acabou. Aí começou a surgir o quê? Os mercados emergentes. Começaram a fazer a substituição daquilo que eu tinha que bater com meta aqui, Estados Unidos e Europa, em outros mercados. E o Brasil, se você pegar os mercados emergentes, ele tem uma vantagem de ter uma afinidade cultural muito maior do que os outros mercados. A China, por exemplo, que é o grande mercado, e os números lá são imbatíveis, não dá nem para comparar com a China. A China é lá e o resto. Mas existe uma dificuldade tão grande, até ele conseguir entender como é que ele navega com inteligência e com resultado, ele tem que fazer relacionamentos governamentais muito fortes, porque na China você não navega sem relação governamental. Existem diferenças até de idioma por localidade geográfica, porque são tantos dialetos. A Índia também tem a mesma questão. O outro é a Rússia. A Rússia, você sabe que acabou a máfia na Rússia. Está tudo no governo. Tá. E agora, recentemente, a África do Sul, que está entendendo. Mas a África do Sul está com uma preocupação muito maior de dar emprego para os 40 milhões de desempregados. Então, ela está procurando que se tornar uma exportadora desse serviço. Ela não está importando, ela está exportando. Então, o Brasil passou a ser o quê? Opa, é a bola, é a primeira bola, não é a única, mas é a que é mais imediata. Eu tenho que bater minha meta aqui agora. Então, com isso, é que passou a vir esse fluxo enorme de empresas para cá, que continua, está só aumentando. Combinou agora, obviamente, com o fato de nós vamos sediar a Copa do Mundo, vamos sediar as Olimpíadas. Poucas pessoas sabem que sediar uma Olimpíada tem desdobramentos fantásticos. Todos os esportes principais das Olimpíadas, para que seus atletas possam se aclimatar com o ambiente de competição que vão encontrar durante as Olimpíadas, fazem o quê? Fazem o seu campeonato mundial antes do Rio de Janeiro, para poder haver essa aclimatação. Quando o atleta chegar na Olimpíada, ele já conhece o ambiente, já está aclimatado, ele não vai ter nada que vai ser um impacto negativo na sua performance. E isso, novamente, cria um influxo enorme de capital, de investimento, de pessoas, de empresas. Eu vou falar mais sobre o achatamento mais para frente. Agora, elas entram capitalizadas, têm uma vocação natural para a exportação. Você vê o modelo da Índia, por exemplo. A Índia agora está começando a encontrar desafios. É muito interessante comparar o Brasil e a Índia, porque a Índia, em termos de TI, ela sempre foi voltada para fora.
E ela sempre foi baseada no modelo de serviço, porque não tinha mercado doméstico. Né? O Brasil, ao contrário, o Brasil sempre é voltado para dentro. Ele tem uma economia super diversificada. A Apex hoje trabalha, quem conhece a Apex? A Apex brasileira? A Apex hoje trabalha com 80 setores econômicos diferentes, que têm competitividade internacional. Então, o mercado brasileiro a economia é bem diversificada. Então, o que acontece? Eu trabalho para dentro e trabalho baseado em solução, né? Criando soluções, criando software. E ainda trabalho para fora baseado em exportação. Então, a vocação de exportação, por isso que o indiano pega em uma hora e já respondeu. Ele sabe que está concorrendo, ele conhece o nível de competitividade dentro do cenário internacional. Nós, brasileiros, estamos aprendendo, porque a gente passou muito tempo voltado para dentro. Como eu falei, buscando novos mercados para compensar as perdas do processo de recessão mundial, e essa vocação natural que eles têm para a exportação, e o Brasil agora bola da vez. Então, a principal coisa que acontece é que eles estão trazendo para cá a gestão profissional com as melhores práticas a nível de competitividade internacional, trazendo pessoas extremamente bem capacitadas e trazendo capacidade de investimento. E quando ele chega aqui, ele vai olhar o mercado e a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai entender que ele tem que ter parceiros locais. Ele vai olhar para a sua empresa e vai dizer, peraí, ali tem um cara que parece ser muito bom para mim. E vai poder oferecer um pacote bem mais atrativo para o colaborador que você passou 10 anos investindo nele. E a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tirar o teu capital intelectual e trazer para a empresa dele. Até pelo seguinte, o teu capital intelectual, o teu colaborador na tua empresa hoje, ele com esse mundo globalizado, ele está louco para conhecê-lo fisicamente, ele já o conhece virtualmente. Ele vive em vários lugares virtualmente, mas ele não foi fisicamente. Então é um grande sonho que ele tem. Então, se você, quando não puder oferecer, se a sua empresa não for um veículo que possibilite ele também poder ter essa experiência, ele vai buscar essa experiência com quem possa. E a empresa internacional pode. Ele pode ficar um ano aqui numa empresa internacional e depois pedir transferência para o Canadá, transferência para a Bélgica, ou para o que for. Então, a primeira coisa que é o ataque ao território é o colaborador. A segunda é o seu cliente. Uma vez que ele abre o colaborador, ele vai pegar o seu cliente. Né? Por isso que a importância, mesmo que você não pense em ir para fora, eu quero saber como é que se joga a bola lá fora. Eu quero saber como é que é o nível maior de competitividade internacional, para que quando vier equipamento, primeiro eu possa até ser o cara parceiro dele. Segundo, no momento, eu também poder defender meu território se ele vier me atacar. Bem, dentro da visão do lado 4.0, o que eu estou dizendo? Que foram coisas que foram acontecendo depois que o Thomas Friedman escreveu o livro dele. A plataforma tecnológica com as redes sociais não estava do jeito que estava quando ele escreveu esse livro. Então isso está turbinando de uma forma impressionante. Nós temos vários mundos agora, que são as comunidades. E as velocidades de inovação tecnológica, de pisco o olho, a coisa muda. Eu digo que antes da internet, nós só tínhamos certeza, efetivamente, coisas de valor absoluto, de duas coisas na vida. Um dia a gente vai morrer e a gente sempre vai pagar imposto. Depois da internet, eu aumentei para 4. Um dia a gente vai morrer, a gente sempre vai pagar imposto, e aí agora nós nunca mais vamos fazer qualquer coisa sozinhos. O mundo é colaborativo. E quarto, a gente administra mudança diariamente. Porque o que a gente tem hoje como sendo um ponto de referência, essa referência no dia seguinte já mudou. Então, isso novamente, tendo esse alerta para a cultura brasileira, é uma vantagem, porque a gente está acostumado a isso. Eu vou mostrar um gráfico aqui que eu mostro lá fora, que foi o período de planos econômicos no Brasil, de 87 a 94. Quantos planos foram? Me lembra? Sei, né? Foram 7. Eu me lembro, onde é que vocês estavam? 15 de março de 1990. Eu estava chorando, tinha perdido tudo. Qual tinha levado tudo embora. Então, essa capacidade de reagir para ambientes adversos, mudança, o brasileiro nem é pai bola. E isso hoje é uma vantagem competitiva. Tem que saber empacotar isso junto com outros processos que os internacionais fazem melhor que nós. Que aí é a questão de gestão, é a questão também de seguir certos preceitos da cartilha.
né, que chama By the Book. Bem, quais são os drivers? Modelo corporativo, o modelo de relacionamento comercial está mudando drasticamente. Eu não quero empatar capital e ser dono mais, eu preciso ser dono. Né? Até porque hoje o conceito de vida está mudando. Né? E por que eu vou acumular tantos bens e riquezas se depois, quando eu for abaixo 7 palmos da terra, né? Não vou levar nada. Né? O modelo é como serviço, ele é mais justo. Né? E esse modelo de serviço, ele é um achatador. Eu agora, empresa pequena, eu posso ter o mesmo poder computacional, mesmo nível de aplicação para fazer gerenciamento, gestão com o meu cliente, com a minha cadeia de valor, que a Petrobras, que a Asa Coveri, que qualquer empresa multinacional. E esse é o modelo do Demand as a Service, né? Lá no Estados Unidos está XaaS. E o X é Anything as a Service. Né? E o Cloud Computing. O aumento constante da padronização e automação. Né? Isso tem gerado, a gente não percebe coisas hoje que estão normais na nossa vida, mas o acesso que a gente tem a serviços por causa da plataforma da internet é uma coisa fenomenal. Hoje você resolve coisas aqui no clique que você levaria um dia, uma semana ou várias horas para resolver. Bem, o que eu quero mostrar aqui rapidamente é que a primeira coisa que você precisa pensar em termos de competitividade, capital intelectual, as pessoas. Não existe, eu sou muito, meu parceiro americano ri muito comigo, porque eu sempre falo do silver bullet, e agora eu falo do killer silver bullet, né, que é a bala de prata. Se você fosse eleito ou perguntado, dá a tua bala de prata, se você pudesse fazer apenas uma coisa, nada mais, o que você faria? Né? Eu falo pessoas. Porque elas que são o grande diferencial. Aqui rapidamente um gráfico que mostra o que é a ascendência, tecnologia e globalização, e que nós estamos saindo, inclusive, da era da informação e indo para uma era de conceituação. Estava contando aqui para o professor Rafael um episódio que aconteceu em Nova York. Nós estávamos num painel de Nearshore com o México, Costa Rica e Honduras. Cada um tinha lá 15 minutos para falar, e nós temos uma palestra, justamente para fazer o diferencial da gente, que em vez de dizer que tem tantas escolas de TI, tem tantos profissionais de TI, a gente chama de representação binária, né? Todo mundo tem. Nós focamos nas pessoas. Né? Então o nome da palestra é a vantagem do DNA cultural quando você contrata serviços de empresas brasileiras. Depois que acabou o painel, levantou-se um indiano no fundo da plateia e falou, olha, a pergunta vai ser brasileiro. Muito nervoso, né? Você é brasileiro? Na Índia, na China, nós estamos formando mais de 150 mil profissionais de TI com mais de 125 de QI. O que o Brasil está fazendo? Pelo amor de Deus, nada disso. Até porque o que você está me dizendo é que você tem um exército de 150 mil profissionais de TI usando o lado esquerdo do cérebro, que vai ser automatizado, que vai ser digitalizado, vai virar commodity. O Brasil não está focando no sorvete de creme, ele está focando na cobertura de maracujá, no right brain thinking, na criação. E aí vem um modelo nosso, que é o Avatar, que a gente nasceu do quê? Para dentro e em solução, em software, em criação de propriedade intelectual, que é a grande dificuldade do indiano, que é tomar todo serviço, uma cooperação. Eu pego um projeto igualzinho, entrego para o indiano e entrego para o brasileiro. Aqui o indiano, ele nem questiona os requerimentos. Ele olha, ok, faço. E ele vai fazer 100% de tarifa. Inclusive, se tiver escrito faça uma vaga voar, ele vai tentar fazer a vaga voar. Não vai nem questionar. O brasileiro pega aquele conjunto de requisitos, olha, e olha só, isso aqui está escrito aqui, num outro projeto, nós fizemos uma coisa muito parecida. Só que a gente pegou uma variante e abordou desta forma e cortou o tempo em 2 semanas. Não quer colocar aqui não. O que aconteceu? O cara agregou valor sem entrar em campo ainda.
Ele pegou e interpretou ali os requisitos e já agregou, olha, eu consigo fazer aqui uma variante. Se pegar um projeto de SAP igualzinho, der para um indiano, der para um brasileiro, a equipe igual, né? Bota lá 10 pessoas, um sênior, 3 júnior e... 3 pleno e 6 júnior. Né? Igualzinho. Esse SAP na Índia vai levar 6 meses. Esse SAP no Brasil vai levar 3. Muito por quê? O papel é muito bom, porque ele aceita tudo e qualquer coisa. Você escreve se quiser no papel. Depois que você dá aquele projeto no papel e roda ele em campo, é que você percebe que dá certo e que não dá certo. Tem coisas que estão escritas nesse projeto, né, que não estão dando certo, precisa corrigir. E tem coisas que estão ali, que eles estão fazendo, que não estava escrito aqui, eu preciso colocar. Então você tem aqui ponto de partida do projeto, que agora tem uma nova linguagem comum com as adequações que foram feitas. Mas o que acontece? As equipes que estão tocando esse projeto estão geograficamente dispersas. Brasil, Índia, Canadá. Eu tenho que fazer que essas 3 equipes adquiram nova linguagem comum para poder continuar tocando o projeto. Pois é, até essa nova linguagem comum chegar, um indiano vai levar 2 semanas. Como um brasileiro, vai igual. Tem um estudo do Business Institute, em 2006, ele foi estudar a miscigenação das raças ao redor do mundo. Aí, qual é a raça mais miscigenada do planeta? Brasileiro. Inclusive, tem 2 dados interessantes. Um dado de mercado e outro dado científico, que comprova isso. Dado de mercado. Se algum de vocês fosse parceiro do Bin Laden, do Osama Bin Laden, e não estivesse tentando fugir do Obama, e fosse buscar um passaporte no mercado negro, adivinha qual nacionalidade do passaporte no mercado negro é o mais caro? Muita gente nos Estados Unidos responde, é o americano. Aí você acha, né? Não, é o brasileiro. Mas por quê? Porque qualquer um aqui nessa sala pode ser brasileiro. Qualquer um. É fácil passar por brasileiro. Ninguém questiona, porque existe tanta miscigenação. O dado científico, se cada um de vocês, eu espero que não aconteça, mas se tivesse que fazer um transplante de medula, não vá para os Estados Unidos, nem vá para a Europa. Você não irá encontrar compatibilidade. Você só vai encontrar compatibilidade para fazer o seu transplante de medula aqui. Por causa da nossa miscigenação, por causa da nossa mistura. E isso, na hora de você se colocar em forma competitiva com outros destinos, tem uma vantagem enorme. Por quê? A velocidade da mudança é muito rápida, eu preciso corrigir, eu tenho que ter gente que tenha a capacidade de absorção dessa mudança rapidamente para continuar com o projeto. Novamente, aí eu pergunto, o americano, bota esse número, bora line. Qual é o resumo aí do desconto, da vantagem do dinheiro? Tem time sheet. Se no, com o indiano vai levar 3 semanas para nivelar de novo. Aqui no Brasil vai levar um dia. Bota esse no HH e faz a conta. Então, esse slide mais ou menos já começa a falar disso, mas é muito importante, quando fala de pessoas, de vocês terem processo estruturado de inovação. Né? E aí, a empresa pequena, inovação, mas, poxa, isso é uma coisa que requer investimento, né? Ele pensa logo no processo científico. Não, o que você tem que dar é o empoderamento das pessoas, dos colaboradores da sua empresa, contribuírem para a criação de valor. Elas poderem errar, inclusive. Se você não valoriza o erro, você nunca vai construir o acerto. Então é muito importante que vocês, dentro do ambiente empresarial que vocês têm, seja micro, pequena ou grande empresa, que você sempre favoreça que as pessoas se sintam valorizadas na contribuição que elas dão. E, ao mesmo tempo, também criar os processos estruturados de capacitação, de desenvolvimento de novas competências. Porque quanto mais você ajuda a exercitar o cérebro dele, o poderio intelectual dele, e você tem um ambiente harmonioso de trabalho, mais ele vai conseguir construir valor dentro desse contexto empresarial. E isso você vai ganhar valor. Hoje, tem que pensar na cobertura de maracujá, na cobertura da mistura de maracujá com fruta do conde. Porque
vai mudar. Daqui a pouco o maracujá, o cara da Índia não sabe fazer também. Né? Então, é muito importante que vocês, quando começarem a pensar em publicidade, olhem para as suas pessoas. Eu hoje, na minha empresa, tenho alguma coisa visível para os colaboradores de que eu incentivo a inovação, que eu incentivo que eles criem, contribuam, colaborem, estruturado. Que seja um painel na parede, que seja uma reunião de toma de ideias, brainstorming, toda segunda-feira. Mas isso é fundamental, porque a nossa grande vantagem está nas pessoas lá fora. Agora, a gente tem que estruturar isso para continuar, porque a competitividade é uma coisa orgânica. Eu sou competitivo agora, porque eu tenho essa vantagem nesse momento, mas daqui a pouco alguém vai chegar junto e vai fazer igual. E eu tenho que criar um outro momento. Quando a gente fala justamente do que é o lado direito do cérebro, né, que é o lado criativo da gente, né, porque olha isso aqui. Isso tudo aqui, hoje, está digitalizado. Digitalizou, automatizou. Isso é que eu vi um amigo indiano, lá para os 150 mil profissionais de TI com 125 de QI. É maravilhoso, mas está automatizado, vai virar, né, rede. Agora, como é que eu consigo digitalizar a capacidade de síntese, a capacidade de criação, a capacidade de pegar, vou dar um exemplo dentro da área de TI. A SAP, ela tem um produto, um software, uma solução voltada para varejo. Acho que é o ATS, não me lembro bem o acrônimo, mas esse produto é especificamente voltado para varejo. Ele pega informações do ponto de venda, que foi vendido, alimenta o centro de distribuição, para poder haver a reposição de estoque, e esse centro de distribuição pega essa informação e alimenta a fábrica. Então, ela comprar os insumos para dar continuidade no processo fabril. Bem, isso é um negócio desse detalhe, né? Fica rodando. Varejo puro. Banco Itaú comprou. Banco Itaú. O senhor do Banco Itaú, não, eu quero esse produto. Como assim? Não. Eu tenho um produto chamado dinheiro e eu tenho que distribuir esse dinheiro para as agências e para os caixas eletrônicos. Aí eu pedi o produto. Aí o gerente de TI, fazendo o processo de instalação da solução no Itaú, fazendo a configuração disso, encontrou um problema. E teve que ligar para o suporte. Aí ele pegou o telefone e teve que ligar para o suporte na Alemanha. Olha, eu sou aqui no Brasil, estou instalando o ETS e estou com um problema de configuração. Você pode me ajudar? Eu falei, sim, posso. De que segmento você é? Eu sou do segmento financeiro. Você vai me desculpar, mas a gente não faz esse produto para o segmento financeiro, não. Desligou. Eu falei, como é que pode? Bem, aí ele pegou o telefone de novo, ligou para a Alemanha, ligou para o departamento de suporte técnico de finanças. Agora vai olhar. Olha, eu estou aqui, sou do Banco Itaú, comprei uma solução de vocês, estou com problema de configuração. Você pode me ajudar? Claro. Qual é o produto que você comprou? O ATS. Não vou fazer o ATS no setor financeiro, não. Desligou. Hoje, a SAP tem uma nova linha de negócio chamada ATS para finanças, que foi saída de uma ideia do Brasil. Então, são coisas como essas que você sai da caixa preta, você sai de lá de fora para poder olhar para dentro do mesmo programa. Então, isso é investimento constante em você capacitar. Eu acho que bala de prata novamente, dentro de um processo, estimular inovação e incentivar as pessoas, chama-se um empoderamento. Eu estou traduzindo em inglês para não encontrar a palavra, chama empowerment. É você fazer o empowerment das pessoas dentro da sua estrutura empresarial. Então, com isso você tem a valorização do pensamento do lado direito, você consegue construir velocidade de resposta, novamente atendendo a uma premissa de complexidade. Quer dizer, se eu não tiver o bate-pronto, alguém vai ter no meu lugar e eu vou perder a complexidade. Bem, e quando você pensa naquilo que eu falei das 4 coisas agora, depois de morrer, quebrou a internet, são as mudanças constantes. Você tem mudança de infraestrutura, mudança de processos, mudança de ambiente e mudança nas pessoas. Então, você está sempre olhando, passar valor de foco em produto para foco do cliente. Aqui, inclusive, eu faço uma ressalva. Quantos de vocês adotam um lema na empresa? Foca no cliente. Tá bom. Foca no cliente.
podemos dizer que vocês estão equivocados. É a miopia da preposição. Não é foco no cliente. O cliente não quer o seu foco nele. É o foco do cliente. Ele quer que você entenda o problema dele melhor do que ele mesmo. Ele quer que você consiga sugerir, inovar, tá? Questões que vão deixá-lo mais competitivo. E a gente, é uma questão pequena, mas essa miopia da preposição cria um diferencial enorme. Quando você estiver botando o seu foco nele, você está desenvolvendo alguma coisa que você quer vender para ele. Eu falo que a nossa equipe de vendas, ela só tem 3 ferramentas. 3. Ela tem papel, ela tem caneta ou lápis. Nossa, melhor você parar pagar, você está aprendendo, e 2 orelhas, os ouvidos. Vai lá, aprende o que é valor do cliente. Volta para a prancheta, desenha o que você acha que entendeu, e depois volta para validar. Entendi, certo? Até você conseguir construir alguma coisa que seja dentro do que ele realmente precisa. Então, o foco do cliente. Tá? Você vê que a gente aqui fez questão de colocar o do. E muita gente não percebe essa pequena nuance. Né? E a cultura, ela deixa de, não é mais para baixo, ela é capacitação, quer dizer, na verdade você está fazendo um empowerment, você de liderança direcionada passa para ser visionário. Por muito tempo eu fiz avaliação de planos de negócio do ProSoft. E detalhe, plano de negócio na época da febre da internet, 2000, etc. Nos Estados Unidos, business plan é uma hora. A primeira coisa que você aprende é escrever um plano de negócio. O plano de negócio no Brasil começou a surgir quando o cara entendeu que podia pegar dinheiro, ou com VC, ou com banco, na época da febre da internet. E toda empresa que eu visitava para fazer a avaliação do plano deles, eles chegavam invariavelmente, plano, está onde? Está aqui na gaveta. Tá, e há quanto tempo isso aí? Uns 6 meses. Vamos atualizar. Tá bom, e me diga uma coisa, esse plano, ele foi compartilhado com todos os colaboradores da empresa? Não, que imagina, são os diretores. Amigo, você tem um barco com 100 pessoas a bordo, provavelmente 3 ou 4 acham que estão remando na direção certa, mas tem 98, 94 com o remo para cima. Não saber para onde remar. Então, o compartilhamento da visão é fundamental. Eu digo o seguinte, vocês têm o desafio, enquanto empregadores, não é do teu colaborador vestir a camisa. Ele tem que vestir a pele. Ele tem que ter o seu DNA. Skills, a competência de setar tarefas para conhecimento, que obviamente traz resultado. Incentivo, deixa de ser chicote, cenoura e é participativa, risco, recompensa. E o ambiente de trabalho centralizado, hoje é flexível, é virtual. Não depende do estilo. Eu tenho que focar onde estou alinhado com o que é o posicionamento estratégico da empresa e estou gerando os resultados que estão ali já pré-determinados, que vão nos ajudar a crescer dentro do que está planejado. Então, a questão da valorização do lado direito do cérebro, o que são as coisas que a gente quer trabalhar dentro da empresa com nossas pessoas? Poder mostrar para elas a capacidade de enxergar soluções, poder estimular a questão de elas terem vez de voz, a questão de síntese, a questão de comunicação. Hoje a comunicação é central. Aliás, na área de TI, quando você estava falando de competir internacionalmente, principal entrada da comunicação. Estávamos conversando aqui, mas hoje eu recomendo que assistam ao painel de tarde, vocês vão ouvir questões culturais muito interessantes, coisas mínimas, vou dar só um exemplo para não estragar. Nós temos o costume de falar no imperativo. Pega a caneta para mim, por favor. Pela entonação, eu fui delicado com você. Eu falei, pega a caneta. Você não começa com imperativo em inglês. Get the pen. E não tem entonação. Get the pen. Não tem esse tipo de entonação, não é cultural. Então, essas questões de narrativa, de síntese, são extremamente importantes. Visão da floresta, visão de construir mosaicos. A capacidade de você afastar o zoom e olhar para o todo. Não ficar só preso aqui no bidimensional. Empatia, comunicando em sintonia com a harmonia. Novamente, as pessoas, elas se relacionam com o quê? Com outras pessoas. O sorriso é a maior arma que o ser humano tem. O sorriso conquista qualquer
coisa. Então, essa questão de você se preocupar em estar conectado de forma empática com o teu ambiente, com o teu externo, é fundamental. Prazerosidade, né? A capacidade de vivências lúdicas e razão de ser. Isso são as coisas que são o valor do ser humano. Eu digo o seguinte, para os seus colaboradores, eles têm a visão deles de meta de vida. Né? Todo mundo faz hoje o seu planejamento. Bem, na verdade, se a sua empresa não for o veículo para ele chegar naquela meta, ou naquele conjunto de metas, ele vai descobrir que então você não é empresa para ele. Você não é veículo. Então, o empregador tem o desafio de fazer com que a empresa dele seja o melhor veículo para que os seus colaboradores atinjam as suas metas pessoais. Então, essa sintonia é extremamente importante. Enquanto o colaborador não sentir essa valorização, ele é mecanizado. Né? Eu vou contar a história da pizza, que é o nosso grande diferencial. Meu amigo André ali, que está ali lá perto, vai me desculpar, que eu vi pela 15ª vez. Mas é o retrato efetivo do que é a capacidade nossa cultural de fazer esse tipo de valorização. Então, o terceiro objetivo hoje é justamente falar do DNA cultural brasileiro. Né? Um slide que a gente mostra lá fora, que é muito interessante, que as pessoas não têm noção do tamanho do Brasil. O que a gente faz? A gente conjuga 3 critérios e coloca eles numa única visão, numa única fotografia. Então, são países com mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. São países com mais de 100 milhões de habitantes. São países com mais de 2 trilhões de PIB. Quantos países conjugam esses 3 critérios numa única fotografia? Estados Unidos, China e Brasil. Só. Então, isso é para dar a dimensão, para alinhar e a gente começar aqui nós, entender que o Brasil é realmente... Que hoje eu acho que o complexo do vira-lata, a questão de a gente entender a grandiosidade que o Brasil representa no contexto mundial, está mudando, né? Todo mundo já tem mais uma visão disso. Mas lá fora, que a gente fala para eles? Olha, essa visão desse tamanho traduz nesses indicadores aqui. Quantos de vocês tinham noção que nós temos a 2ª maior frota comercial aérea do mundo? Não sabia, né? Sabia que a gente tem também o 2º maior jato executivo? São Paulo é o 2º maior destino de helicópteros? Que nós somos o 2º maior fabricante de maquinária agrícola? Então, e isso lá fora é informação, eles não têm. Quando a gente mostra isso para eles, eles dizem, uau! E no primeiro momento, para vender o Brasil, tem que fazer isso mesmo, tem que fazer um uau! Uma coisa que a gente mostra para eles, olha, essas multinacionais aí, elas estão no Brasil há mais de 50 anos. E estão por quê? Porque tem mercado. É aqui que nasceu, inclusive, o nosso berço de começar a construir soluções, de olhar para a questão de visão de criação de propriedade intelectual. E, ao mesmo tempo, nos ajudou a internalizar melhores práticas empresariais. Né? Você vai olhar para a Índia agora começa a construir essa ponte. Nós já temos há 50 anos. A gente mostra um slide também de faturamento na área de TI. A gente mostra, por exemplo, a comparação do BRIC, o que é a infraestrutura. Quando você fala overall physical infrastructure, você está falando de estradas férreas, estradas de rodagem, está falando de malha aérea, você está falando de telecomunicações, você está falando de todos os quesitos que fazem um país rodar. Agora, você vê que tem um slide aqui, onde a capacidade tecnológica nossa, pouca gente sabe que no Brasil existe a 2ª maior base instalada de mainframes no mundo, depois dos Estados Unidos. Isso graças à alta inflação. Né? Aliás, quem é que viu uma reportagem na televisão de jovens de 20 anos não saber o que é inflação? Né? Pois é, alta inflação lá nos Estados Unidos, a gente colocava o seguinte, na época dos inícios dos anos 90, quando você chegava em Guarulhos, em São Paulo, você tinha que negociar a corrida de táxi na entrada. Você negociava na saída já era mais caro. Então, o cara vai estudar a inflação. Mas hoje não tem isso. Ao mesmo tempo, hoje nós também somos a 2ª maior comunidade de Java no mundo. Então, a gente vai de mainframe até Java. Qualquer questão tecnológica. Entra também o fato de que nós somos uma federação,
Cada estado tem prerrogativa própria de estabelecer qualquer tipo de arquitetura TI, faz o que acha que é melhor para o seu estado. Né? Então, isso criou uma diversidade enorme, né? É um grande mosaico. E com essa diversidade, criou-se a competência nessas grandes diversidades. Né? A gente mostra a diferença de voo, né? E tem um detalhe interessante. Quando você fala de distância geográfica em termos de horas de voo, né, não é só a distância de horas. Porque eu, quando eu vou para a Índia, eu levo 30 e tantas horas, né? Mas eu atravesso um dia e meio. Você perde, né? Estados Unidos do Brasil, não. Eu durmo uma noite no avião. Posso dormir mal aberta, porque eu moro na cadeira bem apertada. Mas eu saio de lá às 10 da noite e chego aqui às 9. Então, eu já chego dentro de um horário comercial. Quando eu faço esse movimento para os outros países, não tem jeito, eu vou perder 1, 2 dias. E aqui a gente começa, inclusive, na área de serviço TI, a definir o TCO, Total Cost of Ownership. Porque não dá para comparar com o valor hora engenheiro engenhando. Ele custa 20, nós 40. Mas acontece o seguinte, você vai saber em 6 meses, né? Até em 3. Você leva tantas horas a mais para chegar lá, né? Você leva menos para chegar aqui. O professor Rafael tem um estudo interessantíssimo sobre isso. Recomendo depois que falem com ele, porque ele e o professor Carmel, da American University, no ano passado, fizeram um trabalho excelente sobre nearshoring, que dá esse destaque. Diversidade cultural. Estava falando do passaporte, né? E no final do dia, o que isso gera em termos de diferença? Aí entra a história da pizza, que a gente conta lá fora. Porque os outros países estão muito focados no que eu chamo de apresentação binária, né? Tantos faculdades de TI, tantos profissionais de TI, tantas empresas de TI, tanto aquilo de qualquer I, né? Tudo binário. Nós resolvemos focar nas pessoas, novamente, né? Tudo volta para as pessoas. People-centric. Então, para ilustrar isso, e aí entra aqui também, quando cada um de vocês tem conteúdo. Cada um de vocês podia estar aqui falando. Né? E eventualmente vai estar falando alguma coisa. Então eu recomendo, quando vocês falarem, né, de sempre associar com histórias, para as pessoas poderem se associar. E é isso que nós fazemos quando a gente quer destacar o DNA cultural brasileiro e as pessoas. Então quem é que gosta de pizza aqui dentro? Ninguém? Gente, você nem está dentro também. Né? Bem, eu gosto de pizza bem fininha, bem crocante. Se vocês gostam igual, eu recomendo, quando vocês estiverem em São Francisco, que vocês parem num lugar chamado North Beach Pizza. Aqui que eu digo, viu? Não, eu vou fazer isso. Vai na voz. Então, o North Beach Pizza é pizzaria de um grego. O grego tem uma lojinha, uma porta pequenininha. E eu estava lá comendo minha pizza outro dia. E ele estava com um sorriso pendurado na orelha. Falei, John, tá sorridente por quê? Ah, cara, hoje eu bati naquele cara. Bateu em quem? Pizzas, tá? E Domino's Pizza. Como assim? Eu, Robert, entreguei o maior número de pizzas num único dia do que eles. Eu bati o recorde. Ele falou, peraí, John, como é que você consegue fazer isso? Os caras são uma franquia, eles têm unidades espalhadas pela Bay Area toda. Você é uma portinha. Cara, Robert, eu tenho um time de entregadores aqui do barulho, 40 motoqueiros. John, como é que você acha esses caras? Só tem um critério para contratar. Qual é? Ser brasileiro. Ser brasileiro? É claro. Olha só, eles trazem 3 fatores críticos de sucesso para o meu negócio. Primeiro, business expertise. Se eles conseguem dirigir aquelas motos como eles dirigem lá em São Paulo, eles vão dirigir em qualquer lugar do mundo. 2, confiabilidade, reliability. Eles não estão presos num 9-to-5 job. Eles não estão presos num job description. Eles estão comprometidos em resolver a parada. O que for. Get the job done. 3, flexibilidade. Não importa qual que provoque a cabeça na linha de frente, eles resolvem ali na hora. Eles não trazem de volta para mim um problema. Eles só me dizem qual é a solução que eles deram. Aí eu pego e falo para as pessoas na plateia, transfere esses 3 valores para a tua área de TI, a área de interação com o fornecedor.
do comportamento. Isso está embutido na cultura. Isso não está digitalizado. Isso não está automatizado. Obviamente, então, com isso, eles começam a perceber, peraí, eu tenho que olhar para o Brasil de forma diferente. Porque até então eu não tinha essa informação. Bem, tem analistas dos grandes institutos de pesquisa, tipo o GARP, que hoje avaliam a oferta brasileira, né, com um olho, eles têm fácil compreensão, são soluções criativas, processo de implementação eficiente. Quando você conta que porque houve uma mudança de moeda e o banco teve que fechar o fim de semana para mudar todo o seu sistema para estar rodando na segunda-feira, os caras falam, acredito. Como é que pode? Pois esse é o nível de capacidade de comprometimento, de flexibilidade, né, e conhecimento para resolver. Teve um dado interessante que a gente tinha acabado de fazer essa palestra num evento GARP, né, e nós éramos também o principal patrocinador. E como principal patrocinador do Brasil IT, a gente tinha a oportunidade de fazer também um networking, né, de estabelecer relacionamento. E isso é muito importante. Construir relacionamentos, esse é the name of the game. E nós tínhamos lá, então, uma noite brasileira. Então, contratamos samba, capoeira, né, para dar essa visão. E contratamos caipirinha. Bem, eu me preocupei em saber se o barman sabia fazer a própria caipirinha, né? Aí eu fui fazer a auditoria. Isso um pouquinho antes de começar. O negócio era às 6h30, eu fui às 6h15. E feito antes. Mas eu fui lá, foi com a maneira em tempo para fazer a auditoria. O cara não sabia fazer. Aí eu falei, não tem jeito, vou ter que entrar aí atrás de fazer. E aí surgiu a próxima dificuldade. Aí o americano, né? Eu sou desse lado, eu sou brasileiro. Mas o americano é meio sem jogo de cintura. Não, o sindicato, union, você não pode ir para trás do bar. O sindicato vai chegar aqui e vai me fechar. Então, eu não sei o que vocês vão fazer. Mas aqui é o Brasil. Né? Essa é a noite brasileira. E aí eu acabei que eu fui para trás do bar e eu fiz 350 caipirinhas naquela noite. O que os clientes que tinham ouvido a gente na plateia vieram falar? É verdade. Tu tem conhecimento, tem flexibilidade e tu arregaça a camisa mesmo, se compromete. E isso então ficou ali evidente que até numa situação de contexto, de relacionamento, de contexto social, a gente tem isso que no bate-pronto. Nós não fizemos nada diferente. Nós fizemos o que nós sabemos fazer, que é pegar um problema e resolver. No final do dia, todos os nossos clientes só querem uma coisa: resolver o problema. E você tem que entender que você tem que ser a melhor solução para ele. Aí, novamente, eu volto lá nas ferramentas, né? Papel, lápis e ouvido. Bem, e aqui eu vou até mostrar o tal gráfico, né, que essas estabilidades econômicas, elas ajudaram a gente, né? Então, quando eu mostro o gráfico, olha só que beleza. Eu mostro, olha aqui, obviamente a gente faz questão de dizer, olha, peraí, desde 94, sou estável. Então, vamos achar que nós somos ainda instáveis, né? Mas, ele fica, olha, isso foram 7 anos em que nós ficamos que nem ioiô. Isso fica embutido no nosso DNA cultural e nos dá hoje a vantagem de pegar uma bola quadrada, arredondar e botar no chão. Aqui são o que eu estava falando anteriormente, que os analistas estão falando a respeito da oferta brasileira, né? Então, que a nossa criatividade, a vocação para a inovação, essa vocação para a inovação novamente vem do fato de que nós temos um DNA na área de TI voltado para a solução e não para serviço. Hoje ainda tem um desafio enorme, está com uma dificuldade grande de poder fazer esse tipo. Ela já entendeu que ela tem que criar, fazer o chaveamento para a criação de propriedade intelectual, mas não consegue. Por quê? Simples. O processo dela de capitalização, de funding, está mecanizado para serviço, para retorno rápido. Inovação, retorno é médio e longo prazo. Então, o processo de capitalização ainda não conseguiu chavear, né, para fazer uma visão de retorno de médio e longo prazo. E aqui no Brasil, existe, obviamente, deficiência de poder ser melhor, mas tem alguém que não fala português? Ou está gravando isso? É preciso falar com o microfone? Não. Alguém não está me ouvindo? Falei coleção e entender aqui, virou lojinha. Então, eu estava dizendo, essa questão de capacidade de inovação está no nosso DNA.
a gente termina mostrando para eles, olha, se você, a gente não quer que você foque só no Brasil, mas quando você for pensar em sair, olhe também no Brasil. E quando a gente fez essa comparação, né, a gente encaminha um pouco do TCO, que a nossa maneira de mostrar a vantagem está no TCO. E o que nos dá vantagem no TCO são as pessoas. É a nossa capacidade de ter essas pessoas, ter criatividade e, no final, resolverem problemas de forma mais precisa e mais rápida. Time sheet. Aí a gente vende um pouquinho também a nossa cidade maravilhosa. Eu brinco, eu digo que sou uma medíocre, eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Não preciso dizer porquê. Eu até brinco e pergunto na plateia quem já esteve no Brasil. Aí uma pessoa levanta a mão. Quem já esteve no Rio? Só 2. Ó, esses 2 estiveram no Brasil, o resto tem que voltar. Agora, realmente, Deus passou ali e parou um pouquinho. Né? De qualquer maneira, então, o quarto objetivo, que é como é que a gente se torna competitivo. Falei das pessoas, vamos falar um pouquinho também como é que vocês, dentro da visão prática empresarial, precisam fazer. Né? Então, olhando para o futuro, tem que responder o seguinte: a minha concepção de negócio está obsoleta? Ela está alinhada hoje com a preposição do, né? Não no. Eu entendo realmente o que é a percepção de valor pelo cliente. Uma coisa que muitas pessoas não percebem. Não é o que você sabe, não é o que você conhece, não é a tua convicção, é como você é percebido. Então, eu estou olhando para cá, para vocês, e estou achando que, de repente, vocês podem estar gostando do que eu estou falando. É a leitura que eu faço. Mas, essa não é a percepção. Eu não tenho certeza dela. Vocês poderão me confirmar depois. Mas eu tenho que entender a percepção que vocês têm. Então, essa visão de que eu tenho a melhor solução do planeta. Pode até ser num contexto com um tipo de cliente, mas cada cliente é uma impressão digital. Então você tem que tratar como se fosse único. E tratando como único, pega papel, pega caneta e abre os ouvidos. Primeiro, para entender o que é essa percepção de valor. Eu, uma vez na Índia, ouvi o cara, o Chief Innovation Officer da CSC. CSC é uma das maiores integradoras de sistemas nos Estados Unidos. E ele falou o seguinte: olhando para o futuro, as empresas têm que pensar em 2 coisas. Intimidade com o cliente, e isto não significa que você sabe o aniversário da mulher do CEO e vai mandar o cartão de aniversário para ela. Isso significa que você conhece mais do problema que ele tem, dos desafios que ele tem, que ele mesmo. Tá? E, segundo, thought leadership, que está ligado com a inovação, que está ligado ao fato que o cliente, por saber que você sabe mais do que ele, do problema que ele tem, ele te acompanha, ele segue o teu caminho, ele segue o teu norte. Então essas são as 2 coisas. Conjugado com isso, tem um livro, eu dou uma leitura recomendada aqui depois para vocês. Tem um livro chamado Metacapitalismo, de 2000. 2 vice-presidentes da Pricewaterhouse de gestão de mudança. E eles fizeram uma antropologia com a qual eu concordo. No futuro, as empresas só têm que se preocupar com 2 coisas: valor patrimonial da sua marca e a relação com o seu cliente. Porque todo o resto você tem que estar suportando essas 2 coisas: brand equity and customer relationship. Se você puder terceirizar todos os outros processos de maneira coerente, de maneira aderente à percepção de valor do cliente, você vai liberar energia, vai liberar tudo isso para focar nessas 2 coisas, que são as 2 coisas mais importantes, que é como você é percebido e valorizado, né? E o teu relacionamento com o cliente. Eu não tenho aqui um flipchart, mas eu digo o seguinte: na área comercial, o primeiro desenho que eu faço para minha equipe é uma pirâmide. 1, 2, 3. O 1 é o seguinte: aquela porta ali não vai abrir para você, mesmo que você tenha, ou ela não está garantido que ela irá se abrir para você, mesmo que você tenha o melhor conjunto de competências. O que garante que aquela porta se abre, que é o 1, é o relacionamento que você tem atrás daquela porta. Agora, uma vez que você entrou na sala, ainda não é o teu melhor conjunto de competências que te dá a oportunidade de falar, vez de voz. É a confiança que você construiu nesse relacionamento. E depois que você solidificou essa ponte, relacionamento e confiança, aí sim, é melhor ser bom de bola para não ganhar um pé no traseiro para fora da sala. Então você tem que se preocupar em
com ele, hey John, I think I have something for you that you might like to see. Hey, come on over. Assim. Então, esse é um processo fundamental, porque no final do dia, nós somos pessoas lidando com pessoas. Eu quero saber que eu estou lidando com uma pessoa confiável. Por quê? Porque eu tenho muitas outras coisas para resolver. Mas isso não é o único problema. Eu confio tanto em você que eu posso virar as costas para cuidar dos outros problemas. E quando eu voltar, eu saber que você está dando sequência no problema para resolvê-lo. Então, esse é o principal foco. Que ações estratégicas capturarão o próximo ciclo de crescimento no setor em que a empresa atua? Eu falo, se você não tiver inteligência de mercado, um processo de capturação de inteligência de mercado, você não consegue construir a preposição toda. Você tem que ter isso. Né? Para você dizer para o teu cliente que você sabe mais do problema dele, tem que conhecer da empresa dele, da concorrência dele, do mercado dele. E é isso mesmo. Você tem que virar um especialista daquilo. Como é que eu posso dizer para ele, como é seu nome? Pedro, como é que eu posso dizer para o Pedro que eu tenho uma solução de comunicação para ele, para a área internacional, se ele não tiver total confiança em mim? E essa confiança vem de onde? Não, eu sei que o Robert conhece mais do que eu. Eu até brinco e digo o seguinte, vocês, enquanto empresários, primeiro desafio, contratar pessoas melhor que você. E isso é uma questão cultural que o brasileiro tem que vencer. Ele não faz isso. Ele está sempre preocupado. Não, vou ficar cansado aqui, vai pagar a cadeira. Não, contrate melhor que você. Empodere, empower. Né? Senão você não consegue construir valor, você não consegue construir a preposição toda. Olhando para o passado, novamente, erros. Erros são maravilhosos, né? Porque eles apontam que não dá certo. E te ajudam a entender que esse caminho eu não sigo mais. Então deixa eu buscar o outro caminho, né? Que pode ser o acertado. Novamente, voltando para a preposição do, se eu tenho uma boa caneta, um bom ouvido, um bom papel, eu estou mantendo atualizado o que é essa questão de erro e acerto. Né? E eu estou criando um legado. Qual era o plano da empresa largada? O que mudou no plano original comparado à empresa hoje? Quantos de vocês têm plano de negócio? Está escrito? Todo mundo tem. Não? Eu quero. Quantos tem? Levanta a mão. Não. Não é todo mundo, não. O brasileiro, ele é culturalmente obrigado. Não. Pode não ter um formato padrão, mas todo mundo tem um plano. Não, todo mundo tem um plano, mas ele não tem um plano, ele precisa ter ele de maneira... como é que eu replico esse plano? Essa é a questão. Eu tenho que empoderar as pessoas. Então eu tenho que replicar, não pode ficar na minha cabeça. Né? Não pode ficar na cabeça de 6, se eu sou 100. Esse plano tem que estar na cabeça de todos. Né? Ele é o norte. Você nunca vai largar e vai terminar como você largou. Né? Mudança, mudança, mudança. O fato é você estar preparado para a mudança e você estar passo a passo internalizando as mudanças e compartilhando e replicando a informação. Quantos cavalos arriados a empresa deixou de montar e por quê? Isso aqui é uma pergunta muito interessante. Porque oportunidades estão todo dia passando na nossa frente. Mas quantas vezes você parou para analisar por que você perdeu aquela oportunidade? Que ali está uma questão específica de onde você precisa investir para poder não perder o próximo cavalo. E você invariavelmente vai notar o seguinte: puxa, eu não tinha braço, eu não tinha uma pessoa capacitada adequada, o cara não falava inglês. Quantos de vocês têm site em inglês? Esse site em inglês foi criado, a linguagem específica, por um tradutor brasileiro ou por um americano? Brasileiro. Eu sugiro revisar. Questão linguagem, questão Talk Turkey. Agora, Talk Turkey. O que é Talk Turkey? Falando de Peru? Não. Talk Turkey é uma expressão idiomática, faz de igual para igual. Quando você for de babô, SOL. SOL. Tirar a placa. Expressão idiomática. Então, tem questões que só o americano. E o americano, quando percebe uma coisa fora de contexto,
execução. Faça ou morra. Sem planejamento, você não vai conseguir ter sucesso. Por quê? Os outros estão usando essa ferramenta e vão te atropelar. Tem que ter planejamento. Você não precisa ter um nível igual a de um belo scorecard, um salário de situação que tem a Petrobras. Mas você precisa ter um conhecimento efetivo de onde você está agora, para onde você está indo, e a certeza que todo mundo compartilha essa visão. É linguagem comum dentro da empresa. Indicadores de desempenho. Como é que você sabe que você está progredindo ou não? A empresa conhece si mesmo, né? Quem leu a Arte da Guerra? Todo mundo leu a Arte da Guerra, né? Então, se você não conhece o teu inimigo, 50% perdido. Se não conhece a si mesmo, fecha as portas. Aqui, nós estamos lançando isso dentro do evento que nós fazemos de capacitação, chamado Outsource Brasil Bootcamp. Bootcamp é um termo militar, que é justamente para preparar os fuzileiros navais para a realidade da guerra. Então, eles pegam dentro desse bootcamp, trazem essa realidade da guerra mais próxima possível, para o cara, quando chegar lá em frente, saber o que fazer, não tremer. Então, a gente pegou esse conceito e montou um treinamento com essa premissa. Trazer a realidade ali de frente para dentro desse treinamento, para que quando você chegar lá ali em frente, não tremer. Saber exatamente como se conduzir. E a primeira coisa que acontece no curso é um chaveamento do modelo mental empresarial. A gente sai daqui, muitos brasileiros saem daqui achando que vão fazer negócio como eles fazem aqui. Até dentro de evento você vê a postura que o brasileiro tem dentro do evento, dentro de um stand, não está alinhado com a realidade do concorrente que era dele mercado. O cara lá fora está aqui pescando. Nice to meet you. Did you enjoy the show? Yeah. Did you find what you need? Yeah. You didn't? Oh, come here. Brasileiro? Pô, tá legal a feira, hein? Pô, legal. Ele está criando uma passatinha dos brasileiros. Está esperando. Não rola. Não rola. E isso aí é modelo empresarial. É modelo mental. Tem que chavear. Nós criamos uma coisa chamada painel de competitividade internacional. São 3 dimensões: gestão, execução e pessoas, que depois se traduzem em 10 módulos estratégicos, 40 atividades táticas. Eu sento com você, em 10 minutos me responde sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, eu gero essa fotografia. Que, inclusive, aqui te dá o percentual. E te dá depois a possibilidade de pegar essa ferramenta e desenvolver, botar pessoa responsável para desenvolver essa área para que eu possa ter competitividade. Data, início e fim. Então, novamente, planejamento. Faça ou morra. Porque a sua concorrência vem aí pesado, com o planejamento, com o din-din, com as pessoas capacitadas e empoderadas. Empower. Uma estratégia, e parece que finalizar daqui a pouco, quem viu o filme, o primeiro filme de desenho animado do Walt Disney, de 1942. Aqui todo mundo, peraí. Mas peraí, você conhece Pompeia? Já ouviu falar de Pompeia? Nunca ouviu falar de Pompeia? E de Roma? Tá, Roma existe há muito tempão, né? A gente não precisa ter ido lá, mas eu sei disso, né? Pois é. Então, esse filme, esse primeiro desenho animado chamado Fantasia. Eu peguei aqui uma passagem do filme, que é uma baleia enorme, correndo atrás de um cardume de peixe pequenininhos. Aí o cardume, baixo da rocha. Aí fica escondidinho lá, que a baleia está lá de fora, esperando ele sair para comer. Aí é um peixinho um pouquinho mais inteligente. Peraí, se a gente sair daqui, debaixo dessa rocha, numa formação tal qual uma baleia, ela vai achar que a gente é uma baleia também e não vai comer a gente. É a estratégia do consórcio, né? Então, eu sempre digo que nenhum de nós é tão capaz quanto todos nós, né? Colaborativo. E a clustarização é uma saída. Nós temos alguns exemplos aqui nesse estado. Meu amigo Eduardo Radzuki é o líder de uma na COP. Então, o que é? É conjugar a complementaridade, né, para você poder construir algo maior. Nós estamos indo para a Índia há 3 anos com o André, da Apex, e nós estamos lá dizendo um conceito de, quem já ouviu falar de co-opetition? Então, co-opetition junta cooperação com competição.
É um momento em que concorrentes colaboram em um mesmo projeto. Né? E aí, alcunhado esse co-optation. Pois o André e eu estamos indo para aí há 3 anos e elevamos esse conceito para partnership. Por quê? Colaborar no projeto é muito bom, mas acabou o projeto, cada um vai para a sua casa. O partnership faz você, enquanto concorrente, mesmo assim colaborar para desenvolver o mercado. Para você alinhar juntos numa mesma estratégia, numa mesma visão. Né? Então, pensem nisso quando vocês estiverem com um foco de clusterização, de criar consórcio, de somar. Né? Vocês podem ser extremamente concorrentes, mas se o bolo do mercado for maior, a tua fatia vai aumentar. Se fizer o cálculo no número, na ponta do lápis, você vai ver, pô, se eu for sozinho, é X. Olha o tamanho da minha fatia de bolo. Mas se eu for mesmo com meus concorrentes, o bolo é desse tamanho e a minha fatia é isso. Então, é uma maneira de vocês terem maior braço, maior capacidade de entrega. A estratégia que eu chamo de estratégia da baleia. Né? Então, aqui são alguns exemplos que existem e outros que estão sendo formados. Então, para concluir, ações estratégicas contínuas para a sua internacionalização da empresa. Mapeie a sua trajetória para vertical e virtual. Less is better. Focus is of the utmost importance. Não queira ser tudo para todos, porque ninguém vai acreditar. Mesmo que você seja. Então, tem um outro livro, All Rise, Jack Trout, Marketing de Guerrilha. Ele fala, como você não consegue comprar mercado, não tem investimento, né, elástico para fazer isso, o que você faz? Eu vou atacar um flanco desguarnecido, vou focar toda a minha munição ali. E quando eu conquistar aquele flanco, opa, agora vou ver qual é o próximo flanco que eu vou conquistar. Então, eu vou pegar um exemplo, não sei se meu parceiro DB1 está aqui. Wilson está aqui? Não. Wilson Rezende. Cara de serviço TI, DB1, vai lembrar. Fizemos lá um trabalho com o Curitiba Offshore Center, estamos lá fazendo análise dele, que ele respondeu lá o planejamento dele, o painel de competitividade. Aí ele está querendo ser tudo para todos. Só que dentro disso para todos, ele tinha lá um legado extremamente positivo no agronegócio. Eu falei, Wilson, estou esperando o quê? Você tem que voltar para o mercado. Eu sou especialista do agronegócio. E focar nisso. Eventualmente, você vai ter tanta construção de reputação neste silo, que você construirá outro, vai te possibilitar construir outros silos. Tá? Mas haja focado. Seja o melhor de uma única coisa no primeiro momento. Que isso vai te ajudar depois a ser melhor ou ser competitivo em outras coisas também. Gerencie o caos, seja sistemático. Todo mundo tem medo da palavra crise. Né? Eu adoro a palavra crise. Crise nada mais é que é um gap entre o que não estava dando certo e o novo modelo que precisa ser colocado. Que também pode não dar certo. Mas você só vai descobrir na próxima crise. Né? Mas crise é isso. É a fase da transição. Então a primeira coisa que tem que fazer é mata sobre si. Relaxa. Né? Fica focado, mas relaxa. Né? Porque se você não relaxar, você vai transportar e transferir outros valores não muito positivos para dentro da equipe. Novamente, você dentro com pessoas. Né? Mas então, tem que ser sistemático esse processo. Adote o tempo da mudança. Já falei, cansei de falar aqui na apresentação de hoje. A mudança é constante hoje. O que nós temos como absoluto verdadeiro agora, hoje pela manhã, a gente vai voltar amanhã para o escritório, né, ou na segunda-feira, depois do fim de semana. Opa, já mudou? Já mudou. Repense o valor de coisas para ideias. Ideias, novamente, pessoas. Reequilibre a infraestrutura de átomos para bits. Né? Isso significa o seguinte: existe muita questão de valor que está aí no processo virtual que você não está capturando. Está tão focado na infraestrutura física, na questão do mundo físico, que você não está vendo como é que você faz essa superposição e integração com o mundo virtual. Valorize o capital intelectual. Eu não canso de falar sobre o valor que as pessoas têm. Elas são as únicas pessoas, as únicas coisas que podem efetivamente fazer com que você progrida. Eu acho que isso está cada vez mais evidente, todo mundo falando isso, mas quantas pessoas estão fazendo? Quantas pessoas efetivamente voltam e tentam estruturar isso dentro da empresa? Poucas. E é um
ideal. Existe o bom. Voltaire já dizia, né? O ótimo é inimigo do bom. Então, foque no bom. Se torne um empregador requisitado. Que é aquela coisa, eu tenho que contratar pessoas melhores do que eu. Para poder levar a empresa realmente e transformar ela numa coisa que o mercado perceba. Pô, timinho do barulho. Esses aí vão longe. Criando um ambiente de confiança e comunicação aberta, isso ajuda na inovação, visão e objetivos claros. Então, uma vez que os colaboradores estão vestindo a pele, ele tem que sempre manter muita clareza dos objetivos. E a gente fala o seguinte, em planejamento, não tenta inventar muito, não tenta seguir lá aqueles preceitos Porter e todos os outros mais. Né? Foca em específico. Olha, eu tenho aqui 3 metas, eu tenho aqui as principais premissas e a atividade dessas metas. Seja prático, que a gente chama do MAT, Milestones, Assumptions and Tasks. Postura motivadora e inspiradora, a gente tem que desenvolver a questão da liderança, quer dizer, as pessoas olham para alguém, quem é o timoneiro? Esse timoneiro, ele tem que sempre ser o cara que está inspirando, vamos embora, vamos para frente. Eu tenho um sócio na nossa empresa, que é estritamente esquerdista, pensando no lado esquerdo, financeiro, esquerdista. E ele está sempre olhando por que não. Eu falei, peraí, não olha porque sim, é por aqui, vamos embora. Estou sempre trazendo ele. Né? Mas é isso que precisa fazer. Eu já senti que não adianta eu tentar mudá-lo. Tem que trazê-lo. Né? Constantemente. E às vezes é isso. As pessoas só mudam, quando nós só mudamos as pessoas, quando elas mesmas querem mudar. Né? E elas só fazem isso, por exemplo. Eu falo com quem tem filhos. Menos aqui não tem, né? A gente educa os filhos pela retórica. Eles se repetem e imitam o que nós fazemos. É aquela atitude. Então, é a atitude que vai provocar mudança nas pessoas. Faça o que diz, né? Tem uma famosa expressão americana que é you can talk the talk, but you gotta walk the walk. Então, dizer uma coisa e fazer outra, qual a sinalização que você está fazendo? Opa, confiança não está construindo, não. Promova a constante colaboração, certifique que conhecimentos e recursos necessários estão disponíveis de acordo. Esse é um desafio grande. Né? A gente não tem acesso aos mesmos mecanismos de funding capital que outros países têm. Então, às vezes, a gente realmente corta os dados para poder prover os recursos necessários, mas quantidade entra. Né? Aí, novamente, a estratégia da baleia é importante. Como é que eu compartilho? Encoraje a criatividade constante, encoraje a tomada de risco e certifique que todos conhecem a agenda. Né? Qual é a meta da empresa? Daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E gerencie prioritariamente. Né? É uma coisa óbvia, você olha, o que é urgente, o que é importante, o que vai realmente impactar, o que é considerado como sendo o principal da agenda, a principal prioridade. Aqui a gente mostra um pouquinho o que vai ser o bootcamp, vai ser agora semana que vem. Passar rápido aqui. Bota aqui. Leitura recomendada. O Mundo do Plano já falou. O Big Switch. O Big Switch é um livro do Nicholas Carr que fala sobre essa mudança de modelo de negócio, de licença para serviço. Né? Que é um grande paradigma onde agora qualquer empresa de uma pessoa tem capacidade de ter o mesmo poder computacional que uma Petrobras. The Age of Innovation, The Whole New Mind. The Whole New Mind é um livro que eu recomendo, porque esse é o que dá a visão do lado direito do cérebro. Como é que você vai conseguir ajudar, inclusive, a construir processos de inovação dentro da empresa. A minha filha tem 16 anos e está começando a contemplar a faculdade. O que eu vou fazer? Não sabe. Eu sei que ela é direitista, não esquerdista. Né? Então eu falei, peguei esse livro e dei para ela mesmo. Lê esse livro. Porque a gente tem que entender onde é que a gente melhor investe o nosso tempo, nosso recurso, nosso dinheiro, na capacitação das pessoas. Como é que eu leio? Né? Ele é direitista, ele é esquerdista, mas ele é direitista no quê? Então, esse livro, The Whole New Mind, Daniel Pink, é fantástico, recomendo a leitura. Outliers. Outliers é um livro interessante também do Malcolm Gladwell. Ele fala que tem coisas que já estão pré-determinadas por causa do tempo, da linha do tempo. Então, por exemplo, ele usa a questão de quando você faz a convocação dos universitários de hockey para se tornarem profissionais. Ele só pega aqueles que nasceram no segundo semestre, porque o tempo de vida útil dele, depois que ele é treinado para ser profissional, é maior, porque ele está saindo da faculdade num prazo
segundo semestre. The Frog and the Prince, Secrets of Positive Networking. Muito bom livro. O networking, ele tem uma questão básica, fundamental. Construir relacionamento com confiança. Você não pode parar nunca de fazer o networking, porque é mais fácil você vender ou fazer comprar quem você conhece, quem você não conhece, muito estranho. É ali que você vai vencer. Blink é a questão da mudança, é o mesmo autor do Outliers. Create Competitive Advantage é um livro também interessante, porque ele tem uma série de outros capítulos que ajudam a fazer com que você tenha mecanismos internos na empresa para construir competitividade. Free Economics, e esses dois livros eu gosto muito, porque eles fazem você pensar fora da caixa preta. O Edward de Bono, pensamento lateral, é um livro antigo de administração. Mas ele pega o seguinte, ele cria um absurdo. O problema está aqui, você está olhando aqui. Não, vai lá no absurdo do outro lado e olha para o mesmo problema. Não é que você vai adotar aquela absurdice para resolver o problema, mas você vai, na visão do absurdo, ter algum insight que você vai trazer de volta para cá para ajudar a resolver esse problema. Essa apresentação está no nosso blog, brasilexportati.com. Todas essas apresentações estão lá. Então vocês podem baixar de lá. Fontes de pesquisa para poder fazer planejamento quando você está olhando para o mercado americano mais específico. Tem aqui esses sites todos, tem mais esses sites. Tá? Então vocês viram a apresentação, vai estar lá também. Obrigado. Qualquer coisa estou à disposição aí fora. Até o final do vídeo. Obrigado, Robert. Antes de a gente encerrar, eu queria saber se alguém tem alguma pergunta. A gente abre para algumas perguntas. Nada? Todo mundo com fome? Então tá bom. Queria agradecer o Robert pela palestra e só lembrando que o Robert vai estar aí com a gente durante o dia. Tem um painel de Nearshore, Offshore Outsourcing às 2 da tarde. Desculpa, às 2 da tarde. E qualquer dúvida, entre em contato com o Robert. Tem o seguinte, tem a preposição do.